Olá, meus amigos, aqui é o professor Binho e nessa aula nós vamos estudar a prosa romântica no Brasil. Vamos a ela? Inicialmente, vale destacar algumas marcas da produção em prosa no romantismo brasileiro. A primeira marca, sem sombra de dúvida, é a composição por meio do folhetim, que é aquele encarte do jornal que se publicava os textos periodicamente e visava satisfazer o gosto burguês. Ou seja, a literatura nesse sentido tem um aspecto assim utilitário de consumo, de venda de jornal e também de satisfação do público diretamente relacionado, né? Lembra-se da Revolução Francesa, uma nova era, é a burguesia que está em voga, ok? Soma-se a isso o seguinte, há uma trama amorosa. Falar em narrativa romântica é falar de história de amor, é falar de traição, de conflitos, de tensões, de mistérios, de ansiedade e tudo isso está presente na prosa brasileira, ok? Soma-se a isso as personagens mais presentes nessa prosa romântica, que são personagens planas, né? Com grau de complexidade não tão evidente como, por exemplo, nós vamos encontrar lá no romantismo, com as personagens machadianas, né? Então, há uma certa tipificação no romantismo em que as personagens assumem certos estereótipos, ou elas são heróis, ou elas são vilões, ou elas estão junto com o protagonista, apoiando o protagonista, ou elas se opõem a esse protagonista, ok? A idealização, idealiza-se o amor, a pátria, a natureza, essa é uma marca do romantismo como um todo. E por fim, existe uma tendência muito grande às narrativas terminarem em um happy end, né? Lembra lá, satisfação do gosto burguês. Então esse final feliz corresponde ao grande sonho romântico de realizar-se amorosamente, ok? A prosa romântica tem dois grandes nomes de destaque. O primeiro, sem sombra de dúvida, que foi admirado pelo próprio Machado de Assis, é José de Alencar. Um escritor que nasceu lá no Ceará, mas teve uma boa parte da vida aqui no Rio de Janeiro, onde vai se desenvolver e vai se destacar na sociedade brasileira, ok? E o que marca o Alencar é que ele foi um construtor da nacionalidade brasileira, ou seja, vive-se anos pós-independência, há uma necessidade de autoafirmação nacional. E o Alencar cumpre esse propósito escrevendo histórias que vão ao encontro desse nacionalismo. Então, ele aborda diferentes etnias presentes no Brasil, como o branco, o negro e o índio. Ele vai abordar diferentes tempos históricos aqui do Brasil, desde a época pré-cabralina, onde só havia índios, até a época dos tempos da colonização e também época da contemporaneidade de José de Alencar. Ok? Então é um cara de grande destaque que teve a preocupação, inclusive, de mapear os espaços do Brasil. Então ele tem romance que se passa no Nordeste, no Rio Grande do Sul, na cidade, na mata, na floresta. É um grande autor, né? Machado elogiou com grande propriedade a figura de Alencar, ok? E ele escreveu muito, tá? E para dividirmos a sua obra de maior destaque, aqui nós temos primeiro os romances indianistas, né? Em que ele idealiza a natureza e idealiza o índio também. Destaca-se desta fase dois romances, em particular, Iracema, subtítulo Lenda do Ceará. É uma história fantástica porque cria um mito de fundação do Brasil, né? E nessa história nós vamos ter a figura de um português colonizador chamado Martim Soares Moreno. E ele vai encontrar-se com uma índia detentora de uma função muito importante na sua tribo. Ela guardava o segredo da Jurema, ou seja, ela preparava um licor sagrado para os membros guerreiros da sua tribo, dos Tabajaras.
Iracema, rompendo com a sua função sagrada, vai abdicar da importância que ela tinha na tribo dos Tabajaras por amor ao Martim, a esse colonizador, né? Pensando assim que seria feliz. Eles vão fugir, eles vão ficar juntos, mas Martim guardava uma saudade muito grande de uma amada da Leimar, lá de Portugal. E essa indiferença, esse distanciamento que ele vai causar na Iracema trará muita dor, muito sofrimento, solidão. Isso tudo estará misturado a uma gravidez. Iracema vai ter um filho e ela dá a esse filho o nome de Moacir, que traduzindo significa filho da dor. Martim estava ausente guerreando. Quando retorna e vê que o seu filho nasceu, ao mesmo tempo que fica muito feliz, fica desesperado, porque Iracema sangrava muito. Iracema teve uma hemorragia e ela consegue dar o filho ao Martim, dizer algumas palavras românticas, apaixonantes ao Martim, como a atitude dela de renúncia a toda a importância que ela tinha na tribo por amor ao Martim, mas ele não soube retribuir. Iracema desfalece, Martim vai pegar esse filho, vai retornar a Portugal e depois de 4 anos ele retorna ao Brasil para fundar uma Mairi, ou seja, uma aldeia, o início de uma colonização aqui no nosso país. Romance fantástico, ok? Há um outro romance indianista chamado O Guarani, que mostra a figura do índio, de um índio em particular chamado Peri, que é um índio dotado de muitas virtudes, que na opinião do Alencar são virtudes cristãs. Ou seja, Peri representa o mito do bom selvagem. Então é a história que vai envolver essa relação do índio com uma família de brancos, tá? Liderada por Dom Antônio de Maris, e Peri vai guardar um amor muito espiritualizado, muito sagrado pela filha de Dom Antônio, chamada Cecília, ou apenas Ceci. E aí nós vamos ter toda uma trama, toda uma aventura para que esse amor pudesse confluir no final e eles ficarem juntos, né? Foi um romance que fez muito sucesso na época, muitas leituras e muitos comentários, e os personagens indígenas. Olha aí a preocupação em fundar um mito de origem do Brasil, ou seja, esse povo que aqui existia é um povo heróico, é um povo virtuoso, é um povo que nós poderíamos, nós assim, portugueses, poderíamos nos espelhar e continuar o processo de miscigenação, de encontro, como houve aqui em muitas regiões, né, do Brasil como um todo, tá? Vale destacar a grande sensibilidade do Alencar ao compor Iracema, usando muitos elementos linguísticos, como ritmos, como metáforas, tudo isso para compor um painel muito belo do Brasil. Daí, essa obra ser classificada como prosa poética, ok? Além dos romances indianistas, Alencar escreveu também romances urbanos, né? Localizados na cidade do Rio de Janeiro. E lá ele vai descrever essa nova vida no Rio de Janeiro, uma vida burguesa, aliada a valores tradicionais, a valores burgueses, e também ele vai deixar algumas pistas da hipocrisia dessa classe social ou do apego aos bens materiais, ok? A grande obra dessa fase é, sem sombra de dúvida, Senhora. E em Senhora, a gente vai ter a belíssima história que envolve Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Ambos foram namorados em um tempo de dificuldades econômicas. No entanto, Fernando Seixas recebeu uma proposta tentadora, que era casar-se com Adelaide Amaral em troca de um dote.
Fernando não pensa duas vezes, abandona a Aurélia para ficar com a Adelaide Amaral. Mas o mundo tem as suas reviravoltas e o romance vai nos mostrar isso, que a Aurélia recebe inesperadamente uma grande herança do seu avô. E agora ela se torna a rainha dos salões fluminenses, a mulher mais desejada do Rio de Janeiro. Porém, ela despreza a todos, pois ela ama um só, Fernando Seixas. E ela vai usar da mesma moeda. Se a Adelaide o comprou, ela vai comprar o Fernando. E assim acontece. Fernando fica muito feliz por ter sido escolhido pela Aurélia, a mulher mais admirada do Rio de Janeiro, mas mal sabia o que lhe aguardava. Humilhações, atrás de humilhações, em que a Aurélia vai expor a toda a hipocrisia de consciência que o Fernando tinha consigo. E essas humilhações e mais humilhações fazem o Fernando tomar vergonha na cara, faz ele trabalhar, fazer uma economia para poder juntar o dinheiro, devolver a Aurélia e obter novamente a sua liberdade. E no final acontece algo especial. Convido vocês a lerem essa obra e descobrirem juntos ali. Outros romances urbanos do Alencar são Diva, Lucila, 5 Minutos, A Viuvinha. Vale destacar que uma tônica do Alencar nesses romances todos é colocar como protagonista uma personagem feminina. Então podemos interpretar isso como uma atitude de empoderamento da mulher através da arte, através da literatura. Então, nesse ponto, o Alencar foi um grande antecipador de um fato que só vai se concretizar mesmo 100 anos depois, com o movimento feminista no século XX e as mulheres assumindo uma posição central nas famílias, na sociedade, né? E aqui o Alencar coloca na história. Então, a sua obra tem um grande valor nesse sentido, ok? Além de Alencar, há um outro romancista urbano que fez muito sucesso no seu tempo, chamado Joaquim Manuel de Macedo. Ele escreveu A Moreninha, né? Uma história que apresenta um monte de peripécias, um monte de conflitos, história de muitas mentiras, maus entendidos, discussões, falsidades e, no final das contas, a Carolina, personagem central desse livro, vai vencer. Fez grande sucesso. Fica o convite para a leitura também, ok? Prosseguindo em Alencar, ele escreveu também romances históricos, né? Olha o construtor da nacionalidade, né? E esses romances históricos levam em conta que Alencar cria histórias com personagens reais, né, que existiram em algum momento da história do Brasil. Como, por exemplo, em Iracema, o Martim Soares Moreno é um personagem histórico, ok? Então, essa obra também pode ser classificada como histórica. Além dessas, nós vamos ter As Minas de Prata e também a Guerra dos Mascates, né? Fato histórico que aconteceu lá em Pernambuco, envolvendo Recife e Olinda, ok? Então, o que acontece nesses fatos históricos é que, acima de todo e qualquer problema real ou social, acaba prevalecendo o amor, a força dos afetos, a força dos sentimentos. Beleza? Por fim, Alencar escreveu romances regionalistas, né? Ou seja, ele vai mapear diferentes regiões do interior do Brasil, assim como costumes e tipos, né? Então, chama a atenção essas três obras. Tio, que se passa no interior aqui de São Paulo, em que mostra personagens segundo costumes, né? É fruto dessa migração que houve para o interior de São Paulo. Então, o caipira, com os seus hábitos, né? Um romance também belíssimo. O sertanejo vai retratar o Nordeste do Brasil, lembrando que o Alencar era do Nordeste, ele tinha conhecimento de causa, portanto. O gaúcho retrata o Rio Grande do Sul, né? Então ele vai mapear os pampas gaúchos, dando assim uma ideia dessas diferentes regiões, sobretudo para quem residia
nos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro, ok? E nessa linha regionalista, vamos ter outros escritores, como, por exemplo, Franklin Távora, que é um escritor também do Nordeste, que vai escrever uma história famosa chamada O Cabeleira, em que ele vai acrescentar dentro da temática amorosa a questão da violência no sertão, né? Como uma coisa real, né? Uma coisa que não dá para virar o rosto, ok? E ele teria travado uma polêmica com o Alencar, sobretudo porque o Alencar meio que se absteve de tratar de problemas mais sérios ali do Nordeste, como, por exemplo, o banditismo, ok? Além de Franklin, nós vamos ter Bernardo Guimarães, que vai retratar o interior de Minas Gerais e também Goiás, tá? E a obra mais famosa dele, A Escrava Isaura, né? Obra que já foi adaptada para a TV diversas vezes, e aqui ele exalta a figura da escrava, idealizando a escrava como alguém que tem dignidade, tem caráter, tem personalidade, tem valor, tem inteligência, tem sensibilidade, ou seja, é toda uma idealização daquela que historicamente foi humilhada e sofreu maus tratos, como a história nos deixou saber, ok? Por fim, nós vamos ter o Visconde de Toné, um escritor que retrata o Pantanal do Mato Grosso, né? E a sua grande obra é Inocência, uma obra que retrata o amor proibido de uma jovem que foi criada pelo pai no interior do Brasil, né, lá no Pantanal, super protegida pelo pai, porque a mãe faleceu muito cedo, e a Inocência se apaixona por um médico que vai cuidar dela, chamado Cirino. No entanto, Inocência já estava prometida em casamento a um rapaz chamado Manecão, né? E a Inocência vai enfrentar o pai, que era muito austero, que era muito sério, porque ela não quer casar com alguém que ela não ama. E aí convido vocês a acompanhar essa história e ler com muita qualidade, vale muito a pena. Beleza? Depois, nós vamos ter o segundo grande nome do romantismo brasileiro, Manuel Antônio de Almeida. Um escritor muito especial por ter escrito uma obra que foge ao padrão romântico, embora tenha sido escrita bem no tempo do romantismo, né? Ele escreve um romance excêntrico chamado Memórias de um Sargento de Milícias. É uma história baseada em um conhecido dele, ou seja, a história aconteceu, o que ele fez foi adaptar, romancear, para dar maior assim, ênfase ficcional, que pudesse atrair mais as leitoras, né, e os leitores aqui. Então, chama atenção nesse romance as excentricidades, né? Como, por exemplo, o herói, na verdade, é um anti-herói. Ele é malandro, ele é esperto, ele é oportunista, ele foge àquele estereótipo do herói virtuoso, do herói cheio de qualidades particulares, né? O nome dele, Leonardo, ok? Mas nós vamos ter também o humorismo, ou seja, uma ausência de sentimentalismo. Segundo Antônio Cândido, grande professor da USP, é um romance em moto contínuo, em que acaba uma coisa para começar outra, depois outra e outra, ou seja, e nisso ele gera todo o humor diante das peripécias e das malandragens do Leonardinho, ok? Os personagens são tipos, não há uma idealização deles, né? Por exemplo, o barbeiro, que é o padrinho do Leonardo e vai cuidar dele. A parteira, que é a madrinha do Leonardo, que vai auxiliar na educação do Leonardo e por aí afora, tá? Personagens que às vezes nem têm nome e por isso representam um tipo social do Rio de Janeiro naquele tempo, ok? É um romance de costumes. E diga-se de passagem, retrata as classes baixas
cariocas, né? Então veja, quebra aquele padrão burguês, né, de foco, como nós vimos nas histórias anteriores, né? E que costumes essa obra vai apresentar? O jeitinho brasileiro, a troca de favores, as fofocas, as bisbilhotices, em que olham e cuidam da vida alheia, né? E um romance assim, muito vivaz, né? Muito autêntico, porque retrata a vida como ela é, com bom humor, com leveza, né? Por exemplo, né, essa história lembra muito aquela série que fez grande sucesso na TV, A Grande Família, né? Está muito encaixada aqui no romantismo de eh, Manuel Antônio de Almeida, ok? Além de Leonardo, nós vamos ter Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, né? Os pais do protagonista, eles que vão ter um relacionamento no navio vindo ao Brasil, né? E aí a grande ironia que diz que o Leonardinho é filho de uma pisadela e de um beliscão, porque esta era uma declaração em forma naquele tempo, né? Vejam só como as coisas mudaram, né? Aí vamos ter eh, outras mulheres na história, como por exemplo a Luizinha e a Vidinha. Serão relacionamentos que Leonardo vai ter. A primeira, ele vai se apaixonar, vai se declarar a ela, e a princípio não é corresponder nessa paixão. Então ele vai se aventurar com Vidinha, uma pessoa mais assim espontânea, mais do povo, né? Mais generosa, mais dada. E no final das contas, o Leonardo acaba reencontrando-se com a Luizinha, e apesar de ela não corresponder àquele estereótipo romântico de mulher idealizada, perfeita, cheia de virtudes e qualidades, ele acaba ficando com ela mesmo. Agora, em contrapartida, às peripécias do Leonardinho, a gente tem a grande figura do Major Vidigal, né? Um xerifão daquele momento, a quem dava as ordens, quem prendia, quem soltava, né? Era um misto de policial, delegado, juiz, promotor, tudo ao mesmo tempo ali. E o Major Vidigal, nessa história, percebendo que o Leonardinho escapava do seu domínio, devido à sua esperteza, devido à sua malandragem, não vai pensar duas vezes, né? Vai dar um jeito de tornar o Leonardinho um granadeiro, né? Um soldado da sua tropa, e depois torna o Leonardinho um sargento dos granadeiros, né? E nesse meio tempo, o Leonardinho vai reencontrar-se com a Luizinha, que havia ficado viúva, e agora estava solteira, e aquela velha paixão da juventude rebrota, e ele vai querer casar com a Luizinha, mas tem um problema, ele não pode, por ser um sargento dos granadeiros, a não ser que muda-se a patente dele, e assim vai entrar em cena a, a madrinha de Leonardinho, que descobrirá que o Major Vidigal tinha uma quedinha muito, muito, muito grande por uma Maria regalada, né? E a parteira consegue convencer a Maria regalada a ficar com o Major Vidigal. Na verdade, ela precisava, ela também estava querendo, e em troca o Major Vidigal vai mudar a patente do Leonardinho e ele vai poder casar-se com a Luizinha, né? Ou seja, no final das contas, apesar de todas as peripécias, as malandragens, o que é que vence? É o amor romântico, é o final feliz, né? Ou seja, a história tem um grande predomínio de excentricidades, mas alguns elementos românticos que são bem marcantes, como a vitória do amor, ok? Então é isso, gente, que nós tínhamos programado para hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham curtido também o romantismo e saiba que a literatura é uma grande fonte de prazer, junto com o aprendizado, né? E convido vocês a mergulharem nesse universo das narrativas do romantismo brasileiro, tá? E aí vocês conhecem um pouco mais do nosso país, beleza? Até o nosso próximo encontro, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!